O sumo sacerdote perguntou: Essas coisas são verdade? Estevão disse: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes dele viver em Harã, e disse-lhe: Deixa tua terra e teus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão deixou então a terra dos caldeus para habitar em Harã. De lá, após a morte de seu pai, Deus o fez passar para essa terra que vós habitais agora. Ele não lhe deu nenhuma herança, nem sequer onde pôr o pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse e a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filho. Deus falou com ele dessa maneira, porque seus descendentes viveriam por um tempo numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Disse Deus: Eu julgarei a nação na qual eles serão escravos, e depois disso virão e me adorarão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. E assim Abraão tornou-se o pai de Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque foi o pai de Jacó e Jacó o pai dos 12 patriarcas. Os patriarcas foram motivados por ciúmes contra José e o venderam para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todos os seus sofrimentos, dando-lhe favor e sabedoria na presença do Faraó, rei do Egito. Faraó o fez governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e Canaã. Houve grande sofrimento, e nossos pais não encontravam comida. Quando Jacó ouviu que no Egito havia grãos, enviou pela primeira vez os nossos antepassados. Na segunda vez, José fez-se reconhecer por seus irmãos e a sua origem foi revelada ao Faraó. José enviou seus irmãos de volta para dizer a Jacó, seu pai, que viesse ao Egito juntamente com toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Assim Jacó desceu para o Egito, ali morreu, e também nossos antepassados. Foram transportados para Siquém e enterrados no túmulo que Abraão havia comprado por certa soma em dinheiro dos filhos de Amor e Siquém. Aproximava-se o tempo do cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. O povo havia crescido e se multiplicado no Egito, até que levantou-se ali outro rei, que não sabia nada a respeito de José. Esse mesmo rei enganou nosso povo
e maltratou nossos antepassados, obrigando-os a lançarem fora seus bebês, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, Moisés nasceu. Ele era formoso diante de Deus e foi amamentado por 3 meses na casa de seu pai. Quando foi lançado para fora, a filha do faraó o adotou e o criou como um filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa sarça em chamas de fogo. Quando Moisés viu o fogo, ficou maravilhado com a visão. E aproximando para observar, ouviu-se a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremeu e não se atreveu a olhar. O Senhor disse-lhe: Tire as suas sandálias, pois o lugar onde estás é uma terra santa. Eu certamente tenho visto o sofrimento do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e descerei para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A esse Moisés, a quem havia rejeitado, dizendo: Quem te fez chefe e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Moisés tirou-os do Egito, depois de fazer milagres e sinais no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é o mesmo Moisés que disse ao povo de Israel: Deus levantará um profeta para vós do meio dos seus irmãos, um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos antepassados.
o qual recebeu palavras de vida para nos transmitir. Esse é o homem que nossos pais recusaram obedecer. Antes, o rejeitaram e voltaram seus corações para o Egito. Naquele tempo disseram a Arão: Faça-nos deuses que nos guiarão. Quanto a Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Vós aceitastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, e as imagens que fizestes para adorá-las, e eu vos levarei para longe, para a Babilônia. Nossos antepassados tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, assim como Deus ordenara quando ele falou a Moisés que deveria fazê-lo de acordo com o modelo que tinha visto. Essa é a tenda que nossos antepassados, naquele tempo, levaram para a terra com Josué. Isso aconteceu quando tomaram posse das nações que Deus expulsou de diante da presença de nossos antepassados. Foi assim até os dias de Davi, que achou graça aos olhos de Deus. Ele pediu para encontrar um lugar de habitação para o Deus de Jacó. Mas Salomão construiu a casa de Deus. Contudo, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Assim como diz o profeta: Os céus são o meu trono, e a terra o estrado para os meus pés. Que tipo de casa podeis construir para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez minha mão todas essas coisas? Vós, pessoas obstinadas e incircuncisas, de coração e ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Vós agis assim como vossos antepassados agiram. Quais dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram os profetas que apareceram antes da vinda do justo, e vos tornastes traidores e assassinos também deste. Vós, pessoas que recebestes a lei por ministério de anjos, mas não a guardastes. Então, quando os membros do conselho ouviram essas coisas, enfureceram-se no coração e rangeram seus dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou atentamente para o céu
e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão disse: Olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Porém, os membros do conselho gritaram em alta voz, taparam seus ouvidos e juntos precipitaram-se contra ele. O lançaram fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele, invocando o Senhor, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele ajoelhou-se e gritou em alta voz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, caiu adormecido.